Estamos ao vivo? Bom, muito boa tarde a você que nos acompanha. Jaqueline, nossa câmera está aqui, ok? Eu recebo hoje, com muita honra aqui, sempre fazendo as entrevistas no Portal 27, nossa companheira, né? Vamos falar assim, brincadeira, né? A companheira, mulher, presidente aí do PT estadual, Jaqueline Rocha. Boa tarde, Jaqueline, seja bem-vinda aqui à redação do Portal 27. Boa tarde, Wilcler. Eu quero agradecer a você, companheiro, o convite para estar com vocês aqui hoje nessa data tão importante, dia 21, né? 21 Estamos de abril, exatamente. em meio de um feriado nacional, feriado da independência. Isso aí. E estar com vocês, com os ouvintes, quem acompanha a gente também nas redes sociais e também pelo portal, e trocar uma ideia, né, sobre os nossos desafios aí para o futuro. Agradeço demais o convite a você e o Portal 27. Obrigado, eu que agradeço a Jaqueline aqui está hoje. Vamos falar de política, política estadual, política municipal, política nacional, né? Aqui a gente procura ter um espaço plural, democrático, Jaqueline, né? E vamos receber muitas lideranças políticas aqui. Pedir a nossa amiga Bárbara, a hora que está aqui presente também, dar um abraço para ela, para compartilhar o link aí, Bárbara. Está lá na nossa página do Facebook, você compartilha para as pessoas do Partido dos Trabalhadores, né? As pessoas que estão sempre acompanhando aí o Portal 27 também, as pessoas que querem ouvir falar um pouco de política, até as pessoas que não têm a simpatia política, mas querem saber, né, o diálogo, o que acontece, o que se fala. Agora, Jaqueline, a assessoria me mandou aqui, né, um pouquinho da sua história, mas eu vou deixar você mesmo contar um pouquinho quem é a Jaqueline, né, como é que foi a sua caminhada até chegar aí à presidência do Partido dos Trabalhadores, querendo ou não as pessoas, né, a gente tem que saber respeitar isso, é um dos maiores partidos do país, não é isso? Verdade. Do Brasil e da América Latina. Do Brasil e da América Latina. Então, fala pra gente, antes da gente começar nosso bate-papo, quem é a Jaqueline? Bom, a Jaqueline é um ser humano apaixonado pela cidadania, pela democracia. Aprendi esses valores da minha família. Sou filha de empregada doméstica, de caminhoneiro. Nasci em Colatina. Militei muitos anos, mais de 15 anos, na Pastoral da Criança. Fui catequista. Nesse movimento comunitário, aprendi a tocar violão, toquei na igreja. Já toquei também em conjuntos, tá? Em conjuntos de baile à noite lá na cidade. Mas sempre envolvida com essa questão muito da nossa comunidade, né? Com os desafios da gente viver no coletivo. E aí, quando eu fui trabalhar no comércio, né? Eu trabalhava de balconista numa loja, foi quando eu conheci o que eram as pautas dos trabalhadores, né? A gente reivindicava direitos, por exemplo, vale transporte, ticket de alimentação, a defesa de creche, né? Porque mesmo não tendo filhos, mas na minha casa, por exemplo, minha irmã tem, e todas as mulheres à volta ali sempre sofriam muito com esse processo de ter que trabalhar fora e não ter onde deixar as crianças, dupla jornada, e essa pauta do trabalho me levou a conhecer o PT. Então, quando eu vi que existia um partido que unia vários tipos de demanda da juventude, das mulheres, dos negros e negras, das pessoas que queriam um desenvolvimento do nosso país, nosso estado, das nossas cidades mais humano, mais sustentável, foi onde eu falei, não, eu preciso me filiar ao Partido dos Trabalhadores. E aí, durante esse tempo, eu comecei também a debater partidariamente esses espaços na política. Em 2018, fui candidata a governadora do estado, fiquei em terceiro lugar, né? Foi uma votação, mais de 100 mil votos, não é isso? Foi, uma boa mais votação, de 140 mil votos. Isso, 142.654 votos, segundo aqui me mandou aqui a assessoria. Uma votação para uma mulher, né, negra, uma mulher negra do Partido dos Trabalhadores, não é uma votação de se jogar fora, não é isso? Com certeza. E o Wilcler, assim, uma coisa muito importante é que em 2018 nós vivemos um processo muito difícil, né? Aliás, antes desse período mesmo, o PT estava vivendo um processo de criminalização da política muito forte. Certo. A gente tinha passado pelo golpe da Dilma de 16. Em 2018, o Lula estava preso quando a candidatura dele foi registrada. Certo. Então, virar governadora naquele momento
foi, para mim, inclusive para a minha vida pessoal, um divisor de águas muito grande, porque a gente está acostumado a atuar nesse movimento militante do bairro, da comunidade, nos movimentos sociais, né, no campo, na cidade, no processo da formação política. Mas aí eu fui alçada, né, assim, sobre o desafio de cumprir um outro papel, de expor um outro lado. E muitas pessoas me perguntavam: o que você vai expor? O que você tem para debater? E assim, eu sou apaixonada pelo Estado do Espírito Santo. Eu falei, nós precisamos mostrar que o Estado também pode ter uma visão de desenvolvimento descolada dessa coisa, que tudo é acordo político, de que tudo é feito apenas no processo do toma lá da cá. A gente precisa realmente ter iniciativas que tragam toda a população para o centro desse debate. Então, no nosso programa de governo, eu falei, o PT fez isso, né? O Lula fez isso, a Dilma fez isso. Então, a gente não podia inventar a roda, era trazer o povo para o debate. Então, com muita verdade, olho no olho, a gente fez uma campanha digna, honesta, verdadeira e que conseguiu dialogar. Então, assim, eu agradeço, inclusive, cada voto que recebi. A população aqui de Guarapari me acolheu super bem, em todos os locais que eu passei, todos os meios de comunicação, da imprensa, os espaços que eu tive para poder debater, todos eles foram tratados com muito respeito e responsabilidade. E a gente também veio falar sobre essa perspectiva de acreditar na política como ferramenta de transformação. Agora, Jaqueline, eu sei que hoje você está numa agenda aqui em Guarapari, né, para algumas reuniões aí com as pessoas do partido. Agora, o PT nacional, né, passou por um período muito difícil, com denúncias, alguns escândalos. E eu li uma época, né, que ele se discutia uma refundação, a palavra era essa, do PT. Como é que você vê isso? Você assumiu essa presidência. Como é que você vê o que o PT aprendeu com essas dificuldades que aconteceram, né? Esse verdadeiro... toda essa polêmica que se criou, né? Antes, no final do governo Lula, depois também com a dificuldade do governo da Dilma. O que você aprendeu? O que hoje o PT faz de diferente? Qual a sua avaliação disso? Excelente pergunta, excelente reflexão. Porque, assim, nós somos um partido de 42 anos. Em tese, é muito jovem. Sim. 42 anos de existência enquanto partido, é um partido jovem. E o PT chegou ao poder, à governabilidade, com 20 e poucos anos de existência, né? Mas não foi apenas nós que chegamos, não foi só uma sigla que chegou. Quando o ex-presidente Lula, e agora nosso candidato a presidente, ele foi eleito, todo mundo falava que o Brasil ia quebrar, pelo fato dele ter sido metalúrgico, as pessoas questionavam que ele não tinha diploma. Entretanto, nós sabíamos a todo momento que não poderíamos errar. Certo. Então, nós temos orgulho de uma história que ela é escrita por diversos capítulos, mas dentro dessa história foi o primeiro governo a criar a Secretaria de Política Pública para as Mulheres, foi o primeiro governo a institucionalizar realmente a juventude como um sujeito de direitos, foi o primeiro governo a pensar, por exemplo, um Ministério de Desenvolvimento Agrário para você beneficiar as regiões, ou o Ministério da Pesca, como Guarapari, que foi amplamente a região litorânea aqui no Espírito Santo, foi amplamente beneficiada pelas políticas públicas. Então, o PT foi um partido que mexeu com as pessoas, sobretudo com a classe trabalhadora, e elas puderam realizar sonhos. Sonho de comprar uma geladeira, de ter uma televisão, de financiar uma casa, de promover dignidade, de colocar o seu filho ou filha na universidade. Entretanto, o jogo da política ele é muito pesado, realmente. Sem dúvida. E por que é pesado? Porque dentro do processo democrático existem algumas falhas. Então, as próprias denúncias que surgiram, as especulações que surgiram em relação ao PT e ao Lula e as figuras públicas, né, como a presidenta Dilma, foi impeachmentada pelo processo do senso comum e também pelo que estava fazendo no governo. A ponto do TSE, há 2 semanas atrás, ter feito uma publicação e ter colocado que não houve crime de irresponsabilidade fiscal. Então, a gente se pergunta agora, né, o Lula, na 25ª vitória dele
provando a sua inocência, provando que houve uma farsa jurídica para tirar ele das eleições de 18, a gente se pergunta assim, será que vão devolver o mandato da Dilma? Será que vão devolver os 580 dias que Lula ficou preso? Porque enquanto Lula estava preso, era o sindicato que estava, o movimento social que estava, era a criminalização da política, a criminalização da pobreza, né? E, sobretudo, um projeto de desmonte do país. Mas cada momento da história a gente vai escrevendo um capítulo. Então, hoje, na história do PT, nós passamos realmente por momentos muito duros, por momentos muito difíceis. O PT, mesmo sendo o governo, né, nos governos petistas, que mais fortaleceu os órgãos de fiscalização e controle da corrupção, por exemplo, como colocando o portal da transparência, a gente está diante de um governo do Bolsonaro que colocou 100 anos de sigilo em tudo. Verdade. Então, é esse contrassenso que está disputando a mentes e corações de toda a sociedade. Então, a gente vem agora escrever um novo capítulo, uma nova história, porque essa história do Partido dos Trabalhadores, ela continua, a instituição PT, ela continua, e ela também está mais aberta, mais atenta para o que vem acontecendo, sobretudo no âmbito não só do legislativo, do judiciário, do próprio executivo, mas também do que a gente precisa construir para fortalecer a nossa democracia. Bom, eu estou conversando aqui com a Jaqueline Rocha, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores. Dá um abraço aqui para o pessoal que está acompanhando, a Patrícia Loyola, a Adanir Oliveira, Patrícia Queiroz, a Bárbara Hora, que está aqui, está acompanhando e está aqui do nosso lado também, ao vivo, né? Está de olho lá nos comentários. Olha, Jaqueline é a presidente estadual do PT. Agora, Jaqueline, o Lula está aí, é candidato, né? A gente tem aí o Bolsonaro, pelas pesquisas, são os dois que devem ir aí para o segundo turno, né? É uma disputa aí, pelo que se aponta, é isso mesmo. Nós não vemos essa terceira via que tanto se fala hoje, né? Terceira via, porque tem as pessoas que não querem nem Lula e também não querem Bolsonaro, estão um pouco indecisas, mas não apareceu, não se consagrou ainda esse partido da terceira via. Agora, vindo aqui para o Estado, Jaqueline, como é que fica aí o Partido dos Trabalhadores? Eu tenho acompanhado algumas coisas. Nessa correria do dia a dia, a gente tenta acompanhar um pouco, mas agora que começa a esquentar a política, né? Como é que fica o Partido dos Trabalhadores? Nós vimos aí que vocês tiveram aí a filiação do Contarato, não é isso? Isso. Está filiado ao partido, é senador ainda de primeiro mandato, se não me engano, deve ter mais 4 ou 5 anos pela frente, não me recordo exatamente, acho que são mais 6 anos, não é isso? 6 anos. Mas ele vem candidato ao governo. Como é que fica o governador Casagrande, que é de um partido também, de uma tendência de esquerda? Ficou aquela conversa, compõe com o Casagrande, não compõe com o Casagrande, PT, isso está se discutindo ou já tem mais ou menos um caminho andado? Como é que está o PT com relação ao governo do Estado? Primeiro, a chegada do Fabiano Contarato ao PT, ela é uma chegada que vem, sobretudo, trazer luz para esse momento que a gente está construindo. O senador Fabiano Contarato não é só uma liderança do Espírito Santo, a gente costuma dizer que ele é uma liderança nacional, né? Então, ele se coloca diante de um quadro nacional, inclusive vai ser o relator do novo Código Penal brasileiro no Senado, e tem uma contribuição importante no processo de recuperação e transformação do país. Então, a gente tem muita alegria pelo fato dele estar hoje conosco, e não só de estar afiliado como nosso pré-candidato ao governo do Estado. Então, juntando ao longo dos anos essas histórias, né? E o Contarato também tem história. Nesse momento da quadra política, nos faz refletir também sobre os desafios daqui do Espírito Santo. É lógico que dentro de uma construção, o PSB, ele está na nossa aliança nacional. O Alckmin se filiou no PSB, fazendo um gesto, inclusive, de muita generosidade, né? Porque nós fomos adversários históricos, né? Quem conhece os grandes dilemas entre PT e PSDB, que durante muito tempo foram os grandes... Era o Flamengo e o Fluminense, a grande disputa estava ali, né? O PSDB
e o PT, né? Mas é porque Bolsonaro significa algo tão ruim para a sociedade brasileira, e a eleição dele trouxe algo tão ruim, que hoje a nossa capacidade de aglutinar forças para sair da crise nos faz ter ações de voltar a sentar na mesa, mesmo com aquelas pessoas que nós fomos divergentes ou que nós tivemos o nosso diálogo rompido em algum momento. Sem dúvida. Então, aqui no estado do Espírito Santo, a gente respeita o Renato Casagrande, que além de governador é secretário-geral do PSB. A militância propriamente também do PSB, nós fomos para vários atos políticos juntos, participamos de diversas atividades juntos, na defesa da democracia, pelo Fora Bolsonaro, construindo uma resistência. Enfrentou muito bem a pandemia, o governador do estado fez um enfrentamento, inclusive ao negacionismo. Sim. Isso a gente precisa colocar que é um ponto positivo. Reconhecer, né? Mas, por um lado, também existe um processo de um vácuo político aqui no estado do Espírito Santo. Certo. E nós não podemos, por exemplo, nesse momento aonde está se discutindo a derrota de um projeto autoritário e neofascista, falar que nós estamos diante de uma eleição conjunturalmente normal, porque nós não estaremos. Certo. Então, ter um palanque real do presidente Lula, um palanque que se declare, olha, sou Lula e sou Alckmin, um palanque visível, um palanque eletrônico, um palanque que ajude a eleger candidaturas proporcionais do campo progressista, do campo da esquerda, ou desse campo, dessa frente ampla, mas que estará compondo forças com Lula e Alckmin, para a gente é muito importante. Certo. E nesse momento a gente não consegue se enxergar no movimento que o Renato Casagrande faz. Acaba sendo um movimento mais de território, um movimento um pouco mais regionalizado, entretanto, nós sabemos que só isso não basta para derrotar essas forças que irão eleger os seus representantes na Assembleia Legislativa e até mesmo também na Câmara Federal e até no Senado. Então, para a gente, ter a candidatura do Contarato é uma candidatura de importância política, de importância democrática para o Estado do Espírito Santo também. Para além disso, existe o processo que nós constituímos agora uma federação com o PCdoB e com o PV. Sim. Com o PCdoB e PV? Com o PCdoB e com o PV, já saiu o estatuto, já tem a dinâmica de organização. Então, o processo da federação, ela também vem fortalecer essa estratégia que é de aumentar a representatividade das bancadas estadual, federal, nas câmaras e na Assembleia. Mas não só isso, a gente precisa de um palanque que venha discutir projeto com a sociedade, não costumes. Se a gente quer um Estado laico, a gente precisa realmente discutir quais são os problemas centrais, por exemplo, de Guarapari. É a saúde? É a mobilidade urbana? Como é que a gente faz para poder resolver, por exemplo, a crise ambiental do crescimento da cidade, com a questão da erosão? Então, assim, a gente precisa discutir qual é a cidade que a gente quer para o futuro, qual é o estado que a gente quer para o futuro e qual é o Brasil que a gente quer. Certo. Só que não tem esse tempo todo. Então, o tempo do PT não é o tempo do governador, não é o tempo, né, que fica sendo elástico com o próprio PSB. Então, a candidatura do Contarato, ela é algo que traz para a gente uma esperança, um desejo da militância, mas também um debate de projetos que o Espírito Santo precisa. Então, pelo que você está falando, existe essa, vamos dizer assim, essa simpatia pelo PSB, pelas caminhadas que já aconteceram nessa linha de centro-esquerda, na esquerda, mas, porém, todavia, o importante é necessário esse apoio à candidatura do presidente Lula. Então, nisso, o Contarato, pelo que eu entendi, né, a caminhada deve ser no sentido de lançar a candidatura do Contarato. Sim, o Contarato já é o nosso pré-candidato, né, pelo PT. Agora, a gente tem o processo de construção disso também com a federação e com todos aqueles que querem compor conosco um projeto também para o Estado do Espírito Santo. E aí, Wicler, veja bem, assim, o PT já teve com o Renato, desde o governo Vitor Buarque, né? O Renato Casagrande é fruto de um processo de formação de lideranças, assim como teve com Paulo Artung também. Certo.
Nós tivemos, governando junto o Estado do Espírito Santo, quando o primeiro mandato de Lula, ele manda os royalties do petróleo, né? Ele adianta, faz antecipação dos royalties e ajuda o governo do Paulo Artung a organizar a situação econômica e fiscal do Espírito Santo. Certo. Assim, junto com o Renato também, a gente tinha composto com ele à época a vice e até mesmo a gestão do próprio governo. Então, o PT sempre deu uma contribuição importante para o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Porém, agora, nós temos um desafio maior, que é derrotar o fascismo, derrotar o autoritarismo, mas pensar também nas famílias que moram aqui e que sofrem por esse governo totalitário. Então, com relação a isso, nós não podemos titubear. Ter uma posição de neutralidade perante ao que Bolsonaro representa, ou perante o que aqueles que estão ao redor dele verbalizam, fazem de retirar direito dos trabalhadores, como foi a reforma da Previdência, como foi a reforma da trabalhista, como é agora, por exemplo, negando o auxílio emergencial e depois abaixando o valor do auxílio emergencial, e agora vem aí só para poder criar uma cortina de fumaça, liberar R$1.000 de FGTS. Não é isso que vai voltar a vocação econômica da gente ser um país-nação. O que a gente precisa é de um Estado indutor de desenvolvimento, que promova a cidadania, que promova realmente a segurança que a gente precisa, a esperança que a gente precisa e que faça diferença na vida das pessoas. Então, mesmo com toda a contribuição que a gente já deu para o Estado do Espírito Santo, para os 2 governadores praticamente nos últimos 20 anos aí no ciclo, governando cidades importantes, para a própria capital, nós sabemos que o PT tem uma grande contribuição para fazer aqui no território do Espírito Santo. Então, chegou a hora, pelo que, nas suas palavras, do PT também caminhar novamente, né, de um certo ponto, mas fazer a sua caminhada própria, é isso? Exatamente. Eu diria para você que, nesse momento, aqueles que apostam no possível isolamento do PT, eles estarão fortalecendo um anteprojeto e até mesmo uma antipolítica. Nós temos procurado todos os partidos que estão na base de Lula conversando para poder falar que nós temos propostas e poder falar que a gente tem condições de voltar a governar o Estado do Espírito Santo. Mas não só isso, é no sentido de trazer, né, as pessoas que todo mundo que tiver proposta para o Estado do Espírito Santo e que sejam elas positivas, tem espaço para a gente poder debater e conversar. Então, hoje, a candidatura do Contarato, ela representa isso, mas não é só por isso. A nossa maior estratégia é eleger Lula presidente. Certo. É fazer com que nós tenhamos novamente uma crença de que a gente pode voltar a governar o Brasil, mas de uma maneira democrática, participativa e promovendo o direito, né, e ajudando a recuperar a esperança e a dignidade do povo brasileiro. Muito bom. Olha, eu converso aqui com a Jaqueline Rocha, presidente do PT estadual, né, e muita gente aqui comentando, né, uns criticando, é normal, né, isso aí. Então, mas muita gente parabenizando. Mandar um abraço para o meu amigo Rafael Zoen, está nos acompanhando, Tereza Loureiro, mais quem aqui? A Bárbara, eu já falei, né, que está nos acompanhando também. A Janaína Mota está falando que o Bolsonaro reeleito. É isso aí, as pessoas têm que ter seus direitos de escolher os seus candidatos. Nós certamente vamos entrevistar outros lideranças e candidatos de direita e de esquerda aqui. Nós não temos esse problema, graças a Deus. Então, agradecer a vocês que estão nos acompanhando nessa entrevista. Jaqueline, já indo para o final da nossa entrevista, óbvio, nós tivemos aí, falando um pouquinho de Guarapari, antes de finalizar também. Nós tivemos aí, na última eleição de prefeito, o PT caminhou com a Bárbara Hora, que está aqui nos acompanhando também nos bastidores. Foi uma eleição, uma mulher do PT, corajosa também a Bárbara Hora, assim como você, né, porque vem de uma caminhada, de um processo político doloroso para o partido, e vocês, como mulheres, assumindo essa disputa. O PT, lá para frente, na disputa do município, pensa em novamente apresentar seus nomes para o município, para os moradores de Guarapari? Sem dúvida, sem dúvida. Primeiro que quando uma mulher entra na política, né, muda a política, né? Quando várias mulheres entram,
há uma verdadeira transformação, e é isso que a gente acredita. Não adianta apenas uma mulher entrar, é necessário com que haja várias mulheres participando. E a Bárbara, ela significou muito isso no processo do debate das eleições municipais. Nós, do PT, temos um projeto chamado Elas por Elas, que é de impulsionar a participação das mulheres na política, porque a gente entende também que esse papel, muitas vezes, ele foi secundarizado. E não foi à toa, por exemplo, que a Dilma sofreu um golpe. Né? Nós estamos vendo aí um presidente que faz rachadinha, protege quem faz rachadinha, faz coisas, por exemplo, como boicota a compra da vacina, tenta colocar $1 a mais, enfim. E tudo isso, sigilo de 100 anos, e tudo isso não acontece o que aconteceu, por exemplo, com a Dilma, né, que foi o próprio impeachment dela. Mas, assim, Guarapari é uma cidade que, ao mesmo tempo, ela é tão moderna e tão necessária que cabe uma candidatura de mulher, que cabe uma representação de mulheres fortes, de mulheres empoderadas e que sabem fazer o debate da localidade, dos territórios. Então, a Bárbara representou isso muito bem. Então, não é só um nome do PT. Às vezes, as pessoas, elas olham a política e elas querem apenas te colocar um rótulo. E esquece muitas vezes que atrás daquele rótulo, sabe, existe a pessoa humana, existe a pessoa que constrói ali no seu bairro um movimento comunitário ou um movimento de participação popular, independente do lugar que esteja. Então, é isso que a gente precisa trazer para o dia a dia. Então, assim, sem dúvida alguma, nós temos um grande desafio, que é Guarapari ser administrada pelo Partido dos Trabalhadores, ter uma representação ampla na Câmara Municipal, porque a gente vê como que faz diferença quando você tem uma voz que está ali para poder defender, muitas vezes, as pessoas que estão invisíveis. Né? A gente tem debates, Wilker, tão simples, como eu disse para você, sem o Ministério da Pesca. Olha o que se tornou a nossa região litorânea. Sim. Olha o que se tornou, assim, quando a gente fala da pauta da economia solidária, quando a gente fala da própria educação, quando a gente fala de questões voltadas para o turismo, para o empreendedorismo criativo, para o empreendedorismo social. Enfim, a gente acredita muito na potencialidade e na transformação que as pessoas participam desse processo. Então, quando você tem um Estado que te nega tudo, sabe, que te nega oportunidade, que acaba colocando você como o principal problema e não como a solução, a gente acaba tendo uma limitação na própria política ou nessas construções. Então, inclusive, a Bárbara, né, ela já foi candidata há muitos anos atrás, eu acho que foi 2008, ela foi candidata a vereadora. E ver ela, por exemplo, quando ela se lançou candidata a prefeito, foi um ato de coragem. Sem dúvida. Foi um ato de extrema coragem, assim como tive também, né? Mas a gente sabe que nós temos umas às outras, né? E a gente pode se apoiar nesse processo, porque nunca ninguém do PT está sozinho. A gente sempre está também construindo essa relação para poder fortalecer as nossas lutas e batalhas do dia a dia. Muito bom. Converso aqui com a Jaqueline Rocha, presidente estadual do PT. Mandar um abraço aqui para o Gustavo Muniz também, que nos acompanha na nossa live. Hoje, feriado, né? Estamos aí trabalhando. A gente trabalha. As pessoas às vezes acham que a gente não trabalha, mas a gente trabalha todos os dias aí, se deixar 24 horas. Jaqueline, para finalizar nossa entrevista de hoje, agradecer a vocês que nos acompanharam e deixar suas considerações finais para quem nos acompanha de norte a sul e do Espírito Santo. Bom, eu quero agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam aqui pelas redes sociais, pelo Portal 27, a você, Wilker, por receber a gente aqui. À disposição. Mais uma vez. A todos os comentários das redes sociais, mesmo as críticas, elas são muito importantes. Nós precisamos saber ouvir as pessoas, buscar ter esse espaço de escuta e, nesse momento, encontrar uma solução para superar a crise que a gente vivencia. Que a gente possa realmente sonhar com o Brasil, que possa trazer mais empregos, oportunidade, que possa ter desenvolvimento, que a gente possa acreditar que aqui a gente vai ter esperança e que aqui a gente pode ter mais felicidade. Esse que é o nosso principal objetivo. E estar com vocês aqui também é muito importante, gratificante, porque a gente vem fazendo uma caminhada muito respeitosa e de ouvir todos aqueles e aquelas que estão nessa mesma toada, nesse mesmo intuito
de ver a gente superando aí as nossas desigualdades e principalmente os desafios de unir o país, de unir Guarapari, de unir o Espírito Santo em prol do bem comum. Então eu quero aproveitar para mandar um beijo grande para a Luísa, tá? Que é meu xodó, filhinha da Bárbara também, e do Fábio, viu? Tia Jaque está aí, e beijo grande para você. É isso aí, gente. Conversei aqui com a Jaqueline Rocha, um abraço para a Luísa, nosso amigo Fábio também, família da Bárbara Hora. E agradecer a vocês que nos acompanharam, agradecer a Jaqueline pela presença. A gente está sempre aqui disposto a entrevistar, ouvir, trazer um pouquinho da política municipal, estadual, nacional. É um prazer sempre receber importantes lideranças aqui. Jaqueline, obrigado pela sua visita à nossa redação. Só pedir para você ficar um pouquinho aí enquanto a gente encerra a nossa transmissão. Obrigado a vocês. Sigam aí Portal 27, Facebook, Portal 27 Oficial no Instagram. Esteja sempre com a gente, compartilhe essa live e até a próxima live que nós estaremos aqui trazendo sempre informações importantes para vocês. Até mais.